Olha, gente, o que eu vou falar aqui, eu acho que todo cristão já passou, ou tá passando, né, pelo menos. Mas há um mês ou 2 meses atrás, eu passei por um momento da minha vida em que estava tudo acelerado, eu estava cheia de coisas para fazer, atarefada, e a minha comunhão com Deus estava ali também. Eu tinha que investir em um relacionamento com o Senhor, né? Até aí tudo bem, todo cristão tem que fazer isso. Mas eu acredito que não só eu, né, claro, mas tem pessoas que, assim como eu, passaram pela seguinte situação. Eu preciso ter uma rotina? Eu preciso ter uma rotina, eu preciso ser organizado, eu preciso acordar cedo, eu preciso treinar, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar dos meus pais, eu preciso cozinhar, eu preciso limpar a casa. Eu preciso fazer inúmeras coisas e entre elas está o nosso momento com o Senhor. Pronto. De manhã eu acordo, tomo café, leio a Bíblia e oro. E assim sucessivamente. É bom? É realmente bom. A gente precisa criar o hábito de ler a Bíblia, de orar, tá? Porque se a gente não criar o hábito, depois de um tempo a gente realmente vai deixar de orar, de ler a Bíblia. Isso é quase que biológico, né? Neurológico. Qualquer coisa que você tentar fazer, para virar um hábito, você precisa fazer, se não me engano, por pelo menos 60 dias. Aí sim vira um hábito. Mas, não entrando nessas questões, a gente precisa perceber que Bíblia, ler a Bíblia, orar, ter um relacionamento com o Senhor não é uma tarefa, vamos dizer assim. É um momento, né? Então, eu estava tão atarefada, e quando eu lia a Bíblia, quando eu orava, uma coisa que eu sentia era chateação. Não chateação por, não sei, ai, Senhor, não estou fazendo uma oração sincera. Não, eu sentia chateação porque eu estava orando, porque eu estava lendo a Bíblia. Então, pelo fato de estar orando e de estar lendo a Bíblia, eu sentia como se eu estivesse sendo pressionada para orar e para ler a Bíblia, e eu não aproveitava aquele momento com o Senhor. E aí o que acontecia? Toda vez que eu fazia momento de adoração devocional, eu ficava travada. E aí eu achava que o problema é que eu não estava me organizando. Não, minha rotina não está organizada. Eu preciso acordar mais cedo, para ler a Bíblia mais cedo, para orar mais cedo, e que não sei o quê. E que eu tenho que resolver aquela coisa lá, aquele outro problema lá. E aí sim, eu vou sentir Deus falando comigo, as coisas vão mudar. Porque eu já tinha essa noção de que algo estava acontecendo, não sabia o quê. Por isso a importância da gente olhar para dentro, tá? Às vezes a gente precisa tomar um pouquinho de vergonha na cara e realmente fazer isso. Porque nós não gostamos de olhar para dentro e perceber que Deus já está falando com a gente e é a gente que não toma posição para ouvi-lo. Porque muitas vezes Deus já está falando, tá? Muitas vezes Deus já está falando. E eu sentia que Deus já estava falando para mim naquela época. Olha, você não está sendo sincera. Você está tratando o momento de devocional como qualquer coisa. E o momento de devocional, gente, não é qualquer coisa. Tá? De jeito nenhum. Porque, se você parar para pensar, todo mundo que você conhece, seus amigos, seus pais, seus irmãos, vocês conversam. E porque vocês conversam, vocês têm intimidade. Então, se a gente não tiver conversa com Deus, se a gente não tiver um relacionamento com o Senhor, a gente não tem intimidade com o Senhor. E eu não estou aqui falando só de devocional, mas o devocional foi a ponto-chave para me levar para essa passagem aqui, de 1 Malaquias, a partir do versículo 6. Olha só. Eu vou ler em TLH. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com alimento impuro que vocês ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecer animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador.
acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Então, a partir dessa passagem, Deus me deu uma reflexão que foi a seguinte: o que a gente tem oferecido para ele? Naquela situação, era devocional. E às vezes eu achava que a minha rotina estava glorificando a Deus. Eu acredito que está assim, eu acredito que estava. Mas o que eu estava sendo omissa e negligente era no meu período devocional. E às vezes a gente acredita que por fazer muitas coisas a gente está agradando a Deus e na verdade não é. É um tapa isso, né? Porque a gente pensa assim, eu acho que o mundo também diz isso, sobre a gente ser produtivo. A gente precisa ser produtivo, né? E a gente acredita que Deus vai se alegrar com isso. Deus se alegra quando vê que o filho dele está sendo responsável, está sendo trabalhador, está sendo esforçado. Mas isso não pode ser o centro da sua vida. Então, se você faz a sua rotina pensando assim, não, tem que ser o mais produtivo possível, tá ok, mas você tem que colocar Deus acima disso. Deus acima da sua rotina. Por quê? Tem coisas que vão falhar, tá? Primeiro, tem coisas que vão falhar. E segundo, que é a mais importante, Deus não é só uma lista na sua rotina. Jesus, passar um tempo com Jesus não é só uma lista, um checklist que você faz assim, passei tempo com Jesus, pronto. Ah, Gabriele, mas eu sei que eu preciso glorificar a Deus através das coisas que eu faço na minha rotina. Sim, você precisa fazer isso, mas você precisa ter intencionalidade no que você faz. Porque veja só, você acorda às 5 horas da manhã, vai treinar, tomar café, vai fazer seu momento de devocional. E aí, depois do seu momento de devocional, sei lá, você vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai para o trabalho. E aí, você está tão cheio de coisa para fazer, você está tão cheio que o devocional, o momento com Deus, vira algo que é só mais uma tarefa. Então, você não tem intencionalidade para orar, você não tem intencionalidade para ler a Bíblia, você não tem intencionalidade para nada. E era isso que estava faltando nos sacerdotes. Eles ofereciam sacrifício, eles sabiam que tinham que oferecer o sacrifício. Entendeu? É como a gente sabe que a gente precisa orar, que a gente precisa jejuar, que a gente precisa ler a Bíblia, mas às vezes a gente não tem intencionalidade no que fazemos. E por causa disso, Deus não aceita. Olha o que ele diz aqui: pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Então, ainda no mesmo capítulo, a partir do versículo 12, diz assim: mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso. E riem de mim, e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado, ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Então, gente, eu senti assim, naquele momento, muito Deus falando comigo sobre... Eu me senti cansada enquanto eu orava, enquanto eu lia a Bíblia. Claro que eu me sentia cansada, eu não tinha objetivo, eu não tinha intencionalidade, porque era isso que eu sentia. Ai, já tô cansada de tudo isso. Era isso que eu estava sentindo. Então, para mim, orar e ler a Bíblia era só mais uma tarefa que era demorada e que eu poderia estar aproveitando para fazer outras coisas que eu estava muito atarefada. Porque, gente, pelo entendimento que Deus me deu, pelo que foi ministrado no meu coração, para mim, mais vale uma oração curta, que é sincera e que tem intencionalidade, do que uma oração longa de 1 hora que não nem chega aos ouvidos de Deus, que é uma oração vazia, que não serve para nada. Quando você percebe isso, quando você perceber que você não está levando o seu momento devocional a sério, com intencionalidade, isso explode sua cabeça, porque assim, às vezes você vê como um fardo, né? Às vezes tem gente que pode até sentir assim, é um fardo, né? Mas a vida com Jesus, gente, não é para ser um fardo. O momento com o Senhor não é para ser um fardo. Então, por que está sendo um fardo? É porque a gente está transformando em fardo, tá? Então, a gente precisa ter intencionalidade quando vai entrar em oração com o Senhor, quando vai ler a Bíblia, tá? Quando vai entrar em um jejum. Se não tiver intencionalidade, nem adianta fazer. Entendeu? Então, olha só.
Tem outras questões envolvendo rotina, tá? Eu trouxe principalmente o fato do devocional na rotina, porque às vezes a gente fala assim, estamos glorificando a Deus em outras coisas, mas o nosso momento íntimo não está sendo realizado. E se está sendo realizado, está sendo feito de qualquer jeito. Então, se está sendo feito de qualquer jeito, se você está pensando que é um fardo, então do que adianta ter uma rotina super organizada e produtiva? Não adianta de nada, né? Pare para pensar, não adianta de nada. Então assim, para finalizar, nossa rotina precisa glorificar Deus, sim, precisa, tá? Mas não é o excesso de tarefas que vai fazer isso, e também não é transformar um momento com Deus em uma tarefa que vai transformar a nossa vida em uma vida que agrada a Deus, uma rotina que agrada a Deus. Não é isso. Então, se você está pensando assim, se você está vivendo assim, mude. Peça ajuda ao Espírito Santo, tá? Que Ele é o seu auxiliador. E Ele vai te auxiliar nisso, Ele vai te ajudar nisso. Entendeu? Assim como Ele falou comigo, mesmo eu ignorando por muito tempo, Ele falou comigo e eu escutei e fui ministrada. Então, espero que essa mensagem também esteja sendo ministrada no seu coração. Espero que tenha edificado a sua vida. Muito obrigada e tchau, tchau.